Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o Giro do Boi. É hora daquele quadro especial do nosso programa, momento que todo mundo gosta de ouvir histórias, de celebrar o passado vitorioso de quem vive da pecuária e jamais parou no tempo. Está no ar, Orgulho de Ser Pecuarista. Gente, a história que vamos contar agora nos leva a quase um século para o interior capixaba, mais precisamente na cidade de Baixo Guandu, às margens do Rio Doce. Foi lá onde nasce uma bonita história de amor, respeito e cumplicidade por uma das mais importantes e antigas raças zebuínas do mundo, o Guzerá. Eu já disse outras vezes aqui no programa que no livro Grandes Sertões Veredas, o mais vendido pelo nosso escritor brasileiro Guimarães Rosa, num certo momento da obra ele diz o seguinte, pessoal: Guzerá, este boi azulego, tem a cor do céu que vem chuva. E chuva todo mundo sabe, prosperidade, renovação. Aliás, tem muitos pecuaristas clamando pela volta das chuvas. Mas a nossa história que vamos contar agora vem lá da fazenda que leva o mesmo nome da família Fontinelli, marca NF, iniciais do patriarca Napoleão Fontinelli, avô do nosso amigo Carlos Fontinelli, ele que tem a responsabilidade de manter viva esta trajetória, essa história secular, Ele que também é o atual presidente da Associação dos Criadores de Guzerá do Brasil, é conselheiro da ABCZ. Um dos desafios desse pessoal aqui é manter o equilíbrio da dupla aptidão do Guzerá, carcaça e leite. E o seu Carlos veio nos visitar nessa manhã aqui no Canal Rural, aqui no Giro do Boi. É um prazer, Muito bom dia, obrigado pela visita. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco da nossa história. A gente que agradece. E toda vez que a gente abre esse programa, seu Carlos, a gente faz essa pergunta. Por que o Carlos Fontinelli se orgulha em ser pecuarista? Mauro, é extremamente importante, esse sentimento de você pertencer a um grupo que fornece alimentação, não só para o Brasil, mas para outros países do mundo. Isso, alimentação de qualidade, a carne e o leite com qualidade. Além disso, como pecuarista e criador de gado PO, é muito importante esse sentimento que a gente tem de levar qualidade que melhore a vida das pessoas que usam uma nossa genética do Guzerá em particular. Então, uma vez eu participei de um evento na cidade de Itaguaçu, um evento do Progenética, e conheci uma pessoa lá, um criador, ele falou que a vida dele mudou depois que ele passou a utilizar touros Guzerá numa vacada comum, comercial. E antigamente tinha dificuldade em vender os bezerros e com os touros Guzerás a qualidade foi tanta, essa melhoria na qualidade, que ele passou a ser procurado para vender a produção dele. Então isso é muito satisfatório, você ouvir esse depoimento, e saber o quanto você está fazendo bem a outra pessoa para crescer. É verdade, porque eu sei que faz fila nas fazendas desses criadores que estão desmamando bezerros quando a bezerrada é boa, É fruto de animal provado. Por exemplo, me assusta muito, seu Carlos, algo que eu tenho batido muito na tecla nas últimas semanas, desde a ocasião da Expo Zebu, quando a Asbia divulgou, e a própria ABCZ, ao qual o senhor é conselheiro, ajudou a fomentar, mostrando que 34 milhões de bezerros por ano nascem no Brasil frutos de boi de boiada. Isso me assusta muito. Contando animais frutos de ATF e animais filhos de touros provados, o percentual é muito pequeno. Mais de 60% dos bezerros que nascem por ano no Brasil são de barriga suja. E o que o senhor tem a dizer sobre isso é triste. Uma pecuária que busca alimentar cada vez mais a humanidade. É um investimento extremamente baixo, você comprar um touro de qualidade. Verdade. Frente ao benefício que ele te traz por vários anos, tanto na reposição das suas matrizes, quanto no produto macho que ele tem para vender para o mercado. Eu costumo dizer isso, O macho você vai vender bem. Mais do que isso, a fêmea que vai permanecer no seu plantel, é ali que você vai ganhar dinheiro. Porque 2, 3 gerações daquela fêmea geneticamente melhoradora,
eu já dou um salto muito grande na minha produção e produtividade, né? Sim, sem dúvida, né? Bom, então tá bom. Maravilha. Vamos deixar de usar boi de boiada na nossa vacada, pelo amor de Deus. Agora eu quero falar de Guzerá, essa raça que eu tenho o privilégio de acompanhar já há mais de 30 anos aqui de Brasil. Mas essa raça praticamente, quando a gente fala de Guzerá aqui no Brasil, e não falar da família Fontinelli, está tudo errado. Porque esse pessoal aqui já cria Guzerá há quase um século, e foi o seu avô, o seu Napoleão, um dos precursores do Guzerá brasileiro, né? Que maravilha, né? Muito bom. E cabe ao senhor agora manter viva essa história. O meu avô, o Guzerá chegou aqui no Brasil em 1870, né? Uhum. Foi uma raça bastante expressiva e numerosa nesse início de importação. Inicialmente foram os animais para zoológico, né? Era muito diferente ainda, muita novidade. Mas era mais uma coisa exótica. Uma coisa exótica, né? E com o tempo foi mostrando o efeito disso através de vários cruzamentos com o gado que existia aqui no Brasil. E meu avô começou a criar Guzerá, então, em 1928, né? O Brasil importou Guzerá e outras raças também, Nelore da Índia, em 1920 teve algumas importações mais significativas. Uhum. E meu avô começou a criar em 1928, quando vários pecuaristas estavam utilizando a sua vacada Guzerá para fazer o Indo-Brasil. Então, quase que levou à extinção de vários rebanhos de Guzerá para fazer o Indo-Brasil, que tinha uma maior valorização comercial, né? Exato. Então, quando as pessoas estavam saindo, né, do Guzerá, utilizando a vacada Guzerá para esse cruzamento, meu avô estava iniciando a sua produção. E foi ele também um dos responsáveis em criar a primeira associação dos criadores de Guzerá do Brasil. Se eu não me engano, essa foto que está aqui na tela mostra a primeira diretoria do Guzerá brasileiro, seu Carlos. Sim. Junto com outros criadores, né, meu avô, já com vários anos de seleção, fundou a Associação dos Criadores de Guzerá do Brasil, né? E essa associação, vamos dizer, meu avô já tinha quase 30 anos de seleção e foi importante para organizar, né, definir padrão da raça, né, que tinha discussão que padrão a ser estabelecido, né, já que tinha rebanhos com características diferentes, né, Guzerás, e então foi importante essa organização, né, da associação para que desse sequência a essa etapa. E naquela época já existia um glamour, né, nos eventos que promoviam o nosso zebu. Olha essas fotos antigas. Sim, sim. Pessoas bonitas, felizes, né? E todas em torno de um só objetivo, né? Sim. O fomento do zebu brasileiro, né? Sim. Somente o Guzerá nesse caso. Essa foto aí foi feita em Uberaba, né? E foi em comemoração aos 50 anos da ACGB, né? Então estava toda a minha família, minha esposa, meu tio, minha tia, minhas irmãs, né? A segunda geração do Guzerá NF. Que legal. E o senhor é Eu sou a terceira. A terceira geração. Terceira geração. E já tem o pessoal da quarta? Já tem a quarta e a quinta que está Seus vindo netos já. Meus também. netos. Nisso, que legal. Eu tenho netos. Faltou essas fotos mais atuais aí pra gente mostrar aí a perpetuação, essa... Ah, opa! Tem foto aí, ó. Esse já é o pessoal novo que vai estar dando continuidade a esse trabalho de sucessão, essa história bonita de vocês. Isso aí foi uma homenagem que nós recebemos da BCZ, agora em maio deste ano, né? São meus dois filhos, Eduardo e Bernardo, na Expo Zebu. E eles né? gostam de Guzerá também? Eles acompanham um pouco distante, né? Os dois estão aqui em São Paulo, né? Trabalham no mercado financeiro aqui em São Paulo, se formaram em engenharia de produção. Ah, estão ganhando dinheiro para poder investir mais. Isso é de experiência, né? De Legal. mercado. Né? E uma Bacana. reunião familiar aí também. Né? O senhor sempre preconizou o Guzerá dupla aptidão. Por quê? Olha, eu acho que o Guzerá, toda raça, ela tem que ser completa, né? Sim. E a dupla aptidão, eu acho que é uma característica positiva do Guzerá, que você tem tanto habilidade para ganhar peso, como também para produzir leite. E é extremamente importante isso, porque a gente está situado no Espírito Santo, que é um estado com tradição de plantação de café, né, e mais recentemente de granito. As pessoas precisam do leite para uma complementação de renda, né, para sustentação na fazenda. Perfeito. Então tem que ter uma produção que você produza bezerros de qualidade, bezerros desmamados, né, com bom desenvolvimento, né, e ao mesmo tempo também que você tenha um animal cruzando com outras raças, um animal bem desenvolvido. Então a dupla aptidão no mesmo animal faz parte de um conceito,
né, de seleção extremamente importante para a raça. Eu estou vendo algumas imagens da sua vacada, seu plantel de matrizes, me impressiona muito a qualidade de carcaça, ossatura, pureza racial e o úbere desses animais aí. Está parecendo um úbere de gir, está parecendo um úbere de holandês, ou seu Carlos? A gente, no nosso seleção, nosso foco é um tripé, raça, peso e leite, né? O Guzerá, além da dupla aptidão que associada à carne e ao leite, é um animal bonito, né? Das raças zebuínas, eu acho que é o mais elegante. A vaca Guzerá, ela não anda, ela desfila na realidade, né? É verdade. Então, eu sou testemunha disso, 30 anos. Nosso foco é exatamente esse equilíbrio. Olha, né? Olha que coisa linda. Olha a carcaça. Olha a carne de primeira desse touro aí. É um touro moderno, né? Mediano em termos de tamanho, em torno de 900 mil quilos, né? 1.000 quilos a faixa dele, né? Uma tonelada. Uma tonelada. Já pesou mais, esse touro em particular é um touro que foi do nosso amigo Haroldo Quartim Barbosa. Meu amigo Marcassol do Parapuã, grande doutor Haroldo. Quando nós adquirimos, ele estava com 1.200 quilos, né? A gente deu uma enxugada nele para trabalhar a campo. Sabe que eu acompanhei, né? Desde a criação de quarto de milha, passando pelo Limousin, e depois ele falou assim, não, eu vou investir no Guzerá. E o doutor Haroldo é aquele que se ele pular de uma janela, eu pulo junto lá, porque tem coisa boa ali lá de fora, viu? Sem dúvida. Aí, desde o início eu acompanhei a criação dele. Fez um belo trabalho. Não, e faz ainda, né? Você vê o tanto de trabalho ainda. A Marcassol está aí perpetuando. Sim. E outros grandes criatórios também, né? Sim. Então, ainda mais sobre essa questão de dupla aptidão. O pessoal fala muito assim, se eu investir muito no animal, genética leite, eu vou perder a carne. Ou se eu investir muito na carne, eu vou perder no leite. Como é que o senhor equilibra isso? Olha, não há incompatibilidade de você ter a dupla aptidão no mesmo animal, né? Muita gente confunde a dupla aptidão pelo fato do Guzerá produzir carne e também produzir leite, como duas coisas diferentes. Cientificamente está provado, né, que não há incompatibilidade nenhuma você equilibrar essas duas características no mesmo animal. Em recente estudo feito pela NCP, junto com a Embrapa Gado de Leite, juntando as bases de dados dos dois programas, foi comprovado que o Guzerá de dupla aptidão, ele supera o trabalho de leite puro, como também supera para algumas características o trabalho de corte também, né? Então, a aptidão, dentro dessa visão de ter um animal equilibrado para atender um público mais amplo, né, é extremamente viável cientificamente e tem provas disso concretas. Entendi, seu Carlos. Nasceu machinho, maravilha, ele vai ter uma mãe extremamente leiteira para poder saciar aquela fome dele e fazer com que ele se desenvolva mais. Nasceu fêmea, a gente faz uma seleção de uma percentual do plantel e manda para a ordenha. Sim. É mais ou menos essa orientação. Sim, exato. Porque o senhor deve ter hoje DEP de touro e de matriz que vai direcionar para o nascimento de uma fêmea que dá mais leite que uma outra. Sim. Isso. Essa é a vantagem dos programas de melhoramento, né? Nós temos os dois extremos. Temos animais destaques, recordistas da raça, com raça elevada, bem posicionado em sumário, para leite e a mesma coisa para corte também. Mas o trabalho nosso é perenizar isso em todo o rebanho, transmitir isso para todo o rebanho. Eu tenho uma experiência, Mauro. Quando a gente apertou muito, né, no final dos anos 80, teve um núcleo de Guzerá leiteiro de São Pedro dos Ferros, né, conduzido lá pelo meu amigo Zezinho Pérez, né, fotógrafo. Meu amigo, teste, ele né? já esteve comigo no Giro do Boi, apaixonado por Guzerá, lá no Rio de Janeiro. Isso mesmo. Grande Zezinho. E o Zezinho, na época nós usamos touros, né, dando maior intensidade à genética de leite no nosso rebanho, e diminuiu o porte do rebanho, a carcaça deu uma diminuída, né? Que nós insistimos em touros que eram divisores de água na época, né? E diminuiu um pouco o rebanho. Então nós sentimos que o comprador chegava lá, olhava, falava assim, o gado com muita raça. Porém, muito perto do chão. Está muito perto do chão. Tá. Então, eu vou comprar, eu quero um animal maior, né? Então, nós pedimos algumas oportunidades de negócio pelo que o gado estava menor, com uma estatura, uma carcaça menor. E aí nós vimos assim, bom, então eu acho que esse extremo, né, ele está perdendo a oportunidade comercial e, ao mesmo tempo, nós estamos botando numa característica única do Guzerá. E passamos, então, a corrigir essa questão do equilíbrio, né,
das características de corte e de leite. E hoje nós estamos com um rebanho de porte médio, né, onde vacas que quando vão ao abate estão na faixa de 18 arrobas, né, no final de vida útil delas. Os bois. E os bois aí na faixa de 2 anos e meio, com 600 quilos, né? Isso normal, criado a campo, né? Sem artificialismo. Se eu meter um confinamento, então aí ele aí cai. vai aí dispara. Então, isso, quando a gente tem uma genética mais forte de leite, a pessoa chega pedindo, eu quero um animal com a genética mais de leite. A gente mostra. Então, ele primeiro faz uma primeira divisão, uma primeira peneirada nos touros à venda, e depois ele vai fazer a segunda peneirada, onde ele escolhe os touros que ele quer comprar, né? E a gente percebe que, apesar do discurso inicial ser eu tenho interesse numa genética de guzerá leiteiro, no fundo ele também quer um animal que seja agradável visualmente e que seja bem desenvolvido. Não podemos perder essa pureza racial dessa raça linda. Exatamente, né? Então ele acaba, maior parte das vezes, optando por um animal mais desenvolvido, né? Com características que puxam mais para o corte do que para o leite. E a Fazenda Fontinelli é alvo de visitas de técnicos, de estudantes das ciências agrárias, constantemente. O senhor sempre abrindo as porteiras da propriedade para mostrar esse trabalho secular de vocês lá. Sim. E com certeza os alunos aprendendo muito mais, né? Mostrando a sala de troféus, e tem bastante lá em São Carlos. São muitos anos, muitos anos, né? A gente... pessoal de fora aí também, pessoal da África, pelo jeito. Do Senegal, né? O Brasil fez no ano passado a maior exportação de touros numa única viagem, né? 310 touros foram... legal. E guzerá foi também? Guzerá, nós vendemos guzerá? 62, só guzerá, só touros guzerá que foram transportados para o Senegal em 2 viagens de avião, né? Não foram nem de navio, foram de avião. Foram de avião, foram de avião. Primeira classe ainda. Isso aí. Navio tem uma quantidade mínima para tornar viável, né? Mais atrativo. Tá. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Guzerá, zebuíno com zebuíno ou guzerá zebuíno com taurino? O ABCZ tem um programa Zebu Carne de Qualidade, onde ele fez uma experiência focada, né, no cruzamento das várias raças, entre várias raças zebuínas. Só zebuínos? Só zebuínos. Tá. Então cruzou Brahma com vacada Nelore, Guzerá com vacada Nelore, Tabapã com vacada Nelore, Sindhi com vacada Nelore, né? Criaram um índice, né, com as várias medidas que foram feitas ao longo desse processo, né, dessa avaliação, e o Guzerá foi o grande destaque, né? Guzerá com vacada Nelore. O Guzonel. O Guzonel, né? Então, isso está comprovado, dados publicados pela BCZ, um experimento extremamente controlado, né, com várias etapas nesse processo, e o Guzerá foi o grande destaque. Isso que eu acho bacana, sabe por quê, senhor Carlos? Porque não é fácil a gente produzir, custa caro a gente produzir. Então, zebu com zebu é mais barato e está dando resultado. Agora, eu sou um pecuarista além do meu tempo, eu sou um pecuarista que eu quero atender ao mercado de carne gourmet, com gordura entremeada, etc. O guzerá, a fêmea guzerá, recebe bem sêmen, por exemplo, de gado taurino? Recebe, sim. Nós temos uma experiência que é a Guzolando, né, que voltada para leite, né, onde produz um leite de excelente qualidade, um leite barato, né, em condições de campo, né? Então, a depender do manejo nutricional, você, se for na braquiária pura, você tem produções variando de 10 a 15 litros numa única ordenha, né? Somente isso. Se você melhora a alimentação, isso passa para 20, 25, 30. Dá para ordenhar 2 vezes. Exatamente, você vai sofisticando o manejo, você vai aumentando a produção. Tá? E uma coisa importante, Mauro, é o seguinte, além de manter a rusticidade, né, disso aí, a conversão alimentar do guzerá é excepcional. Para manter o estado corporal, você precisa de 20% de menos alimentação do guzerá do que as demais raças. Isso tem um trabalho feito pela doutora Ana Luísa, né, especialista, professora universitária, nessa parte de nutrição, e tem provado isso. Por que o guzerá resiste tanto na seca, mais do que as outras demais raças? Então, isso é extremamente importante. Tem vários trabalhos sobre o consumo alimentar residual,
onde tem também, onde o boi precisa de Carne. menos, o carne, né? Precisa comer menos para produzir a mesma quantidade de carne. Então o Guzerá, ele alia, né, toda essa questão de eficiência, né, na conversão, né, a rusticidade, e muitas vezes você usando raças europeias em outras raças, né, na base da vacada Nelore, o bezerro tem mais fome, precisa se alimentar mais, então ele exige mais da mãe. Exigindo mais da mãe, ela emagrece. Aí tem problema de reprodução, ela torna-se o intervalo entre parto maior, né? Então, quando você coloca um zebu com zebu, você tem um equilíbrio disso e a eficiência global do sistema que deve ser analisado, o conjunto e não determinada característica especificamente, é extremamente importante. Um animal cruzamento europeu com zebu come mais no confinamento do que um zebu com zebu. Isso está provado também já, né? Tem dados oficiais divulgados quanto a isso. Né? As pessoas... é eclético. É eclético, exatamente. É muito versátil. Muito versátil. Barato, entrega carne e leite. Exatamente. Uma foto bacana aqui do Gabriel Garcia Cílio com o senhor. Que bacana, Gabriel. E o avô do Gabriel, grande Celso Garcia Cílio, fazenda 2C Cachoeira, lá do Paraná. Ele foi um dos... Ele trouxe naquela importação de 62, junto com o seu Torres, seu Nenê, seu Rubica, trouxe Guzerá também, né? Tem até um livro, No Tempo do Seu Celso, né? Em que ele relata toda essa epopeia, né, da importação do Guzerá aqui no Brasil, dos esforços dele, das viagens, como tudo começou, né? E ele faz várias referências ao meu avô, né, em que ele escrevia as cartas para a família, e numa das cartas que está divulgada neste livro, ele comenta: estou aguardando a vinda do Napoleão Fontenelle, né, para visitarmos alguns rebanhos. E meu avô estava indo para a Índia para visitar não somente o Guzerá, rebanhos de Guzerá, mas de outras raças zebuínas, porque ele foi numa missão oficial do governo na Índia. Então eles se encontraram lá nessa época e visitaram o rebanho. E isso está relatado no livro No Tempo do Seu Celso, né, que conta essa história toda. Que legal, que história bonita. Então, portanto, a família Fontenelle faz parte da história da raça Guzerá, faz parte da história dessa pecuária tão bonita que a gente tem hoje. Saindo aqui do canal rural, aqui do Giro do Boi, o seu Carlos já vai direto para Uberaba, onde está acontecendo mais uma edição da Expo Genética, tem uma reunião de diretoria do Conselho da BCZ, vai lá para o lançamento dos sumários, dos vários sumários maravilhosos, né? Pelo menos mais de uma dúzia de sumários serão lançados durante essa Expo Genética, temos leilão de Guzerá, de genética e tal. E eu quero te fazer uma última pergunta, seu Carlos. Onde está o grande desafio, na sua opinião, do Guzerá brasileiro e onde está um grande desafio por consequência da nossa pecuária que o senhor poderia compartilhar com os milhares de pecuaristas que nos assistem agora? Para você fazer seleção, você tem que medir, né? Medir, né? A seleção não é só você multiplicar uma cabeceira, você também tem que eliminar o fundo. Então, do seu rebanho, e todo rebanho tem cabeceira, meio e fundo. Então, você medir é extremamente importante para você multiplicar o melhor e eliminar a base do rebanho que não é tão produtiva. Então, o Guzerá, né, nós temos que mostrar essa superioridade genética do Guzerá com números, né? Então, nosso objetivo, né, é motivar os criadores a medirem. E ontem eu li uma reportagem impressionante, que somente 17% das fazendas brasileiras possuem balança. Balança e troca de contenção juntos. É impressionante. Eu recebo o pessoal aqui como que eu vou medir se eu não tenho uma balança para pesar meu gado? Como é que eu vou saber se ele está ganhando peso ou está emagrecendo? Exatamente, até para fazer o ranqueamento, essa classificação dos animais mais produtivos. E saber se eu uso o touro NF, que está me dando mais ganho de peso, ou se eu uso o touro do vizinho, que não está me correspondendo do jeito que eu deveria. Então é extremamente importante medir. Eu acho que o crescimento do Guzerá vai ser mostrando as suas qualidades através de números, né? A ciência, sumários, e resultados. Maravilha. Como eu disse no início da nosso bate-papo aqui, nesse quadro tão bacana, Orgulho de Ser Pecuarista, eu tenho o privilégio de acompanhar a raça há mais de 30 anos, né? Não tanto quanto vocês, é claro. E eu deixo comprovado e assinado embaixo aqui
o desempenho da raça Guzerá. Eu vi em vários e vários rebanhos do Brasil, cruzamento com outras raças zebuínas, cruzamento com animais taurinos, e não tenho dúvida alguma que criar Guzerá Guzerá provado, tá, gente? Diga-se de passagem. Guzerá medido, aquele que foi medido, provado, aquele que foi acasalado geneticamente lá para poder resultar numa progênie melhor. Ele dá sim resultado. E é mais barato produzir, mais carne, mais leite. E graças à família, como é o caso da família Fontinelli, eu recebo aqui no Giro hoje, com bastante carinho, o seu Carlos. Mais de 100 anos aí a família dele criando. Já estão na 5ª geração, atual presidente da Associação de Criadores de Nelore do Brasil, como eu disse daqui a pouco. Guzerá. Perdão, desculpa, de Nelore. É que também o Nelore, o cruzamento do que eu estava falando agora há pouco, do cruzamento do Nelore com o Guzerá também dava resultado, tanto que o senhor acabou de explicar para mim, né? Fantástico, foi o cruzamento que mais respondeu nessa pesquisa lá feita pela BCZ. E eu queria agradecer o senhor, como presidente da Associação de Criadores de Guzerá do Brasil, a sua visita. Eu agradeço muito, Mauro, a oportunidade e gostaria de deixar um complemento aqui. A raça Guzerá é a única raça que tem um sumário com as duas aptidões, tanto para leite quanto para carne. É um trabalho em conjunto, né? Os touros de leite são avaliados também pela ANCP, que é uma parceria antiga, né? Então, é extremamente importante esse detalhe, mostrando, comprovando em números a dupla aptidão da raça. E tem 2 técnicos só, que são meus embaixadores de conteúdos, que vira e mexe eles recomendam o Guzerá nos rebanhos do Brasil. Um é o Guilherme Marques, conhece, o outro é o Alexandre Zadra. Vira e mexe eles falam assim, ó, joga Guzerá leiteiro, joga Guzerá bagagem, o Guilherme fala a mesma coisa bom. também. É isso aí. E nós participamos de 2 programas, né? Tanto do PMGZ, da BCZ, quanto da NCP, e também o programa da Embrapa Gado de Leite, conduzido em parceria com o CVMG. Grande Coronel Pacheco, Minas Gerais. Obrigado pela sua visita. Foi um prazer muito grande, prazer muito obrigado, viu? Muito obrigado. Igualmente.